E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aposentadoria por incapacidade permanente, é a antiga aposentadoria por invalidez. Eu vou dar nesse vídeo noções gerais sobre esse benefício para você entender e conseguir requerer o benefício da forma correta. E nós vamos fazer uma série de vídeos a respeito dessa aposentadoria para o segurado conseguir fazer o requerimento corretamente, instruir o processo administrativo corretamente, saber o que dá e o que não dá para fazer. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Eu só vou te pedir uma coisa para você se inscrever no canal. E se esse vídeo te ajudar e você achar ele útil de alguma forma, para você compartilhar ele com um amigo. Vamos lá. A aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício devido ao segurado incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que não possa ser reabilitado em outra profissão, desde que cumprida a carência, quando for o caso, sendo devido enquanto permanecer nessa condição. Então, vamos conversar sobre os pontos importantes da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Ela é devida ao segurado incapaz de exercer qualquer atividade. Isso é muito importante. Se o segurado tem condições de exercer outra atividade, então ele tem que continuar afastado por auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária e deve ser reabilitado para uma nova profissão. Então, a aposentadoria por invalidez, ela só é devida para aquele segurado que não consegue, que é incapaz de exercer qualquer atividade e que não possa ser reabilitado. Então, era isso que a gente estava conversando. O segurado que pode ser reabilitado, ele deve ser reabilitado. Nós vamos falar sobre reabilitação ainda aqui no canal. Mas você tem que sempre ter essa ideia. Quando você faz o requerimento de benefício por incapacidade, você tem que entender que a tua doença ou a tua lesão deve te deixar incapaz para qualquer atividade e desde que essa incapacidade se mantenha. Então vamos lá, o segurado deve estar incapaz, não pode ser reabilitado para outra profissão, tem que cumprir a carência, que no caso da aposentadoria por invalidez são 12 meses, salvo acidente, a questão acidentária e aquelas doenças que são isentas de carência. Eu vou colocar a relação aqui na descrição desse vídeo. Então, se não cumpriu a carência de 12 meses, só tem cobertura para aposentadoria por invalidez se a incapacidade foi decorrente de acidente ou foi decorrente dessas doenças que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Enquanto o segurado permanecer nessa condição. Então, se houver melhora na condição do segurado, o benefício não será mantido. Existem algumas exceções para perícia de revisão, que nós vamos falar ainda nesse vídeo. Esse benefício é mantido independente da idade, então isso é importante, ainda que for um segurado novo, se ele for considerado inválido para a atividade que ele exerce, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Essa invalidez deve ser confirmada pela perícia médica administrativa. Então, vai passar por uma perícia médica lá no INSS para verificar se realmente o segurado tem uma incapacidade total e permanente para as atividades que ele exercia. Nessa perícia médica, ele pode estar acompanhado de um médico, isso é importante, e o benefício não precisa ser precedido de auxílio-doença. O segurado não consegue fazer requerimento específico de aposentadoria por invalidez, mas você pode juntar já a documentação comprovando a incapacidade total e permanente. Independe da idade, então pode ser um segurado jovem, que tem direito à aposentadoria por invalidez, pode estar acompanhado de médico, isso é importante, então o segurado pode trazer o seu médico para a perícia administrativa. Não se exige que a concessão inicial seja de auxílio-doença. Se desde o princípio o segurado estava inválido para as tuas atividades, se o segurado desde o princípio não tem
capacidade para trabalhar e essa incapacidade é permanente, pode ser sim concedido desde o princípio a aposentadoria por invalidez. A doença ou lesão anterior à filiação ao regime de previdência social não dá direito à aposentadoria por invalidez. É a questão da pré-existência de doença. Nós vamos fazer aqui um vídeo no canal para os segurados que entraram no sistema já incapacitados e o que eles vão fazer. Mas tome por essa ideia, se você se inscreveu na Previdência Social completamente inválido, você não tem direito ao benefício por incapacidade permanente, desde que você comprove que a sua invalidez é decorrente de um agravamento ou de uma progressão da sua lesão ou da sua doença, ok? O valor do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, se for concedida a partir de novembro de 2019, é de 60% calculado sobre a média salarial e adicionado 2% por ano trabalhado, além dos 20 anos para homem e além dos 15 anos para mulher. Essa média salarial, onde é aplicado esse percentual de 60% mais 2%, ela é encontrada por uma média aritmética de 100% do período trabalhado de julho de 94 para cá. Não tem mais o descarte dos 20 menores salários, então é 100% desse período, de julho de 94 para cá, ou das contribuições existentes. Então, é assim que se faz o cálculo da aposentadoria por invalidez. Caso a incapacidade total e permanente seja decorrente de lesão ou doença anterior à reforma da Previdência Social, a forma de cálculo é da legislação anterior. Então, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando da forma de cálculo da aposentadoria por invalidez para vocês conseguirem ter algumas posturas para tentar evitar que seja aplicada essa nova forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. Existem alguns julgados já entendendo que não cabe essa forma de cálculo porque ela é muito prejudicial, mas não tem nada fixado ainda. A reforma é de 2019, então está muito recente, então ainda estamos brigando nessa questão. Por enquanto, a forma de cálculo é essa, 60%, mais 2% por ano trabalhado, além dos 20 anos para homem e além dos 15 anos para mulher. O aposentado por invalidez, ele tem o direito a 25% a mais do valor que ele recebe de benefício previdenciário, caso ele tenha necessidade de assistência de um terceiro, da assistência permanente. Se ele tiver a necessidade de um cuidador, ele tem direito a 25% calculado sobre o benefício previdenciário dele. Também vou fazer um vídeo aqui no canal explicando certinho como que faz o requerimento, do que se trata esses 25%. O benefício por incapacidade permanente, ele pode ser revisto a 2 anos. Ah, Renata, mas o meu benefício nunca foi revisto, porque o INSS não tem funcionários suficientes para realizar essa revisão, mas ele pode ser revisto a cada 2 anos, inclusive o benefício de concessão judicial também pode ser revisto. Então, se você conseguiu a tua aposentadoria por invalidez, você continue o tratamento e continue guardando a documentação para o caso de você for chamado numa perícia de revisão, tá? São dispensados os segurados dessa revisão, aqueles que são portadores de HIV, os segurados que têm mais de 60 anos e os segurados que estão há 15 anos afastados por benefício por incapacidade e têm 55 anos de idade. Essa dispensa não vale para o segurado que voltou a trabalhar, que existe sinais de fraude na concessão do benefício dele e no caso de perícia para verificar os 25% do benefício do adicional para o cuidador. Então, o segurado que está isento de fazer revisão de benefício previdenciário por incapacidade é o portador de HIV, mais de 60 anos,
15 anos de afastamento por auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e ter 55 anos. Mas não vale se o segurado voltou a trabalhar. Então, por exemplo, ele tem 60 anos e voltou a trabalhar, então ele pode ter o benefício revisto. Ele tem 60 anos e existe informações de fraude no benefício, ele pode ter o benefício revisto. Então, isso é importante o segurado ter a consciência. Ele tem que vir guardando a documentação por conta da revisão. Se ele não voltou a trabalhar e não tem sinais de fraude, aí ele só comunica ao INSS que ele está nessas situações que prevê a dispensa da revisão, que aí o benefício dele fica permanente. O benefício será suspenso se o segurado não comparecer na perícia de revisão e se o segurado não comparecer no processo de reabilitação ou abandonar o processo de reabilitação. No processo de reabilitação, o segurado não é obrigado a fazer transfusão de sangue e procedimento cirúrgico. Tirando essas duas situações, o segurado aposentado por invalidez, ele é obrigado a se submeter ao processo de reabilitação. Se ele não se submeter ao processo de reabilitação, a aposentadoria por invalidez será suspensa. O benefício de aposentadoria por invalidez será cessado em caso de pedido do segurado de alta médica, pedido do segurado, ou em caso de reconhecimento da capacidade para o trabalho. Nós vamos fazer um vídeo aqui no canal falando dessa perícia de revisão. Isso é muito importante. O segurado tem que ficar de olho para ele conseguir se proteger de altas indevidas. Então, o benefício por incapacidade permanente em termos gerais é isso. Você precisa saber de todos esses pormenores para você conseguir se defender nas perícias, nos recursos, instruir o teu benefício de forma correta, para você conseguir proteger o teu direito previdenciário. Eu agradeço muito que você tenha ficado comigo nesse vídeo até o final. Vou te pedir novamente para se inscrever no canal e compartilhar com alguém. Eu sou a Renata Menegassi, advogada, especialista em direito previdenciário, e eu tô aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou deixar o meu WhatsApp também na descrição desse vídeo. Se precisar, pode entrar em contato conosco sem compromisso.